Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem está aqui para ministrar a aula dessa escola dominical é o irmão Muhammad. Eu estou aqui para ministrar a lição 3 do livro de jovens do segundo trimestre de 2021. Tem como tema essa lição divisões na igreja. Aqui nós vamos ter o texto do dia que está escrito assim: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Esse texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. A síntese diz: as divisões e partidarismos demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corintos. Irmãos, nessa lição nós temos 3 objetivos aqui para abordar junto com os irmãos. Primeiro, ressaltar os prejuízos que a dissensão causam na igreja. O segundo, mostrar que na igreja de Corinto havia partidarismo. E terceiro, advertir a respeito dos perigos da divisão na igreja. Meus irmãos, a lição ela é formada em 3 tópicos, sendo dentro desses 3 tópicos tendo seus subtópicos. Eu vou fazer a leitura bíblica, qual essa lição ela é atribuída, e depois eu vou ler os seus tópicos somente. Amém? A lição bíblica, o texto bíblico nosso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Você que tem uma Bíblia, acompanha comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Por quê? A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Eu batizei também a família de Etefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Amém? Então, o nosso primeiro tópico vai tratar a respeito das dissensões e seus prejuízos para a igreja. Dentro desse primeiro tópico, nós vamos tratar do subtópico uma exortação para não causar dissensões. O segundo subtópico é a dissensão prejudica a unidade da igreja. O terceiro subtópico é Paulo identifica a fonte de suas informações. Irmãos, olha, Paulo ele tinha um objetivo sempre de pastorear a igreja. Às vezes nós vemos que Paulo ele ensinava muito dentro das suas cartas, mas Paulo ele não tinha um objetivo de ensinar para trazer teólogos ou para trazer algum tipo de conhecimento acadêmico, não. O objetivo de Paulo ele era centrado em ensinar a igreja, pastorear as ovelhas, ensinar ao andar para Cristo, ensinar o caminho do céu. Esse era o objetivo de Paulo, com as suas orientações. E existe um ditado que diz assim: quem ama, cuida. E eu acredito que esse ditado ele é muito coerente com o que nós vamos tratar aqui. Porque nós vamos ver Paulo ele exortando os irmãos de Corintos. Nós vamos ver Paulo ele advertindo a igreja, ele advertindo os irmãos a respeito dessa dissensões que estavam acontecendo. E Paulo, por ter amor, ele exorta, ele repreendia, mas com amor.
Ou seja, ele tratava a igreja de tal forma que ele até chamava ele meus irmãos. Ele tratava a igreja com amor e os exortava para que eles tivessem a consciência do erro. Eles tivessem a consciência do mal que eles estavam fazendo para a igreja e para eles mesmos. Para que eles pudessem entender que essas dissensões, elas iriam trazer o quê? Um prejuízo para a unidade da igreja. Se nós formos lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19, vai dizer assim, que 6 coisas aborrecem a Deus, mas a 7ª sua alma abomina. Qual é a 7ª coisa que a sua alma abomina? A atitude dos que semeiam contenda. E como havia na igreja de Coríntios isso, hoje em dia ainda existe. É algo que Deus abomina. É algo que Deus ele olha e se enoja. Ele olha e ele não consegue. É como algo que você tem que beber que não passa pela sua garganta. Te enoja a ponto de dar vontade de vomitar. É isso que é abominar. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui para vocês que a intenção de Paulo era fazer a ovelha entender o mau caminho que ela estava. Paulo ele não vinha com um facão arrancando. Ó, eu vou arrancar você porque você não tá bom, porque você não tá causando dissensão. Vou olhar, eu vou arrancar o outro também. Não, a intenção de Paulo era trazer uma unidade de volta à igreja. Era fazer a igreja entender o erro. Era pastorear a igreja. E é interessante que Paulo ele vem advertir a igreja e ele demonstra fatos. Ele fala a respeito da família que veio trazer isso para ele, ou seja, ele aponta, ele identifica a sua fonte das suas informações, trazendo lá que me foi comunicado pela família de Cloé a respeito do que está acontecendo na igreja de Coríntios. Por quê? Porque um bom líder, um bom pastor, ele não trabalha com boatos. Um bom líder, alguém que queira cuidar de almas, alguém que queira cuidar de vidas, ele não trabalha com que, eu acho que está acontecendo isso porque não sei quem me ouviu falar disso. E não, ele trabalha com fatos. Ele dá nome aos bois. Ele demonstrou que o quê? Olha, eu estou ciente do que está acontecendo e quem me comunicou foi a família de Cloé. Então, ele, como um bom pastor, ele trabalhou com os fatos para que os irmãos pudessem entender que ele estava por dentro do que estava acontecendo. Então, meus irmãos, isso a gente já acaba entrando no nosso segundo subtópico, que fala a respeito do partidarismo na igreja. Porque o que foi chegado a Paulo foi a respeito do partidarismo. O segundo tópico fala do partidarismo. O primeiro subtópico do segundo tópico fala o tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. Segundo, a formação de grupos rivais. Terceiro, os tipos de grupos rivais. Então, irmãos, saindo desse contexto que a gente acabou de falar do primeiro tópico, entrando no segundo subtópico, que é o partidarismo dentro da igreja. Vamos entender uma coisa. O tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião, ele vai trazer um problema para a igreja. Porque ali naquela igreja, eles estavam tendo um problema a respeito da perca da cristocentria. O que é isso? Quando Cristo é o centro de tudo da igreja. Eu me lembro muito bem que uma vez, uma pessoa, um amigo meu, disse assim, olha, sempre quando você for escolher um louvor na igreja, escolha louvores cristocêntricos, que falam que Ele é, que o Senhor é, que o Senhor pode, que o Senhor faz. Não escolham louvores que
Falam que eu vou pisar, eu vou andar, eu vou ser melhor, os meus inimigos vão ver a minha vitória. Não, não. Escolham louvores que exaltam ao Senhor. Escolham louvores cristocêntricos. E isso é uma percepção. Eu estou dando um exemplo do louvor para que nós tenhamos uma percepção do que é que Cristo quer no meio da igreja. Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que Cristo seja o centro. E por que não falar só da igreja, falarmos do casamento? Quando um casamento não dá certo, esses dias eu estive conversando com um casal, e eu disse assim para eles, olha, o casamento não dá certo, ele é muito fácil. É só você tirar Cristo do centro do seu casamento. É só você tirar Cristo do centro do seu matrimônio, que você vai ver as coisas se diluírem. Você vai ver que você vai perdendo o temor das coisas. Agora, quando Cristo ele está no centro, você tem acima de tudo o temor. Você tem o amor pela cruz de Cristo, a ponto de você querer viver uma unidade dentro do casamento. Assim também é a unidade dentro da igreja. Mas lá em Coríntios havia algo chamado de heterogeneia. Eu vou até ler porque eu não sei falar essa palavra direito. O que é isso? Havia uma dissensão, ou seja, eles se separavam em grupos. Por causa de classes sociais, por causa de pluralismo religioso, por causa de trazendo dissensões de tal forma que acabavam criando grupos rivais dentro da igreja. Agora, meu irmão, você me fala uma coisa, tem cabimento a gente falar que existe grupos dentro de uma igreja, meu? Igreja é unidade. Não tem cabimento a gente tratar a igreja como grupos. Ah, esse aqui é o grupo do Mohammed. Aquele lá é o grupo do pastor. Aquele outro lá é o grupo do regente. Não tem cabimento a gente chegar e falar assim, ah, nessa igreja aqueles lá não conversam com esses daqui. Essa família não conversa com a outra família. Olha, não vai todo mundo morar no mesmo céu? Não vai todo mundo cantar no mesmo coral? Não vai todo mundo lá no mesmo coral exaltar o mesmo Deus? Por acaso somos filhos de Deus diferentes? Por acaso não somos nós todos aceitos pela mesma graça? Alcançados pelo mesmo amor? Vivendo o mesmo evangelho? Então, meus irmãos, que diminuamos para que o Senhor cresça em nós. Que diminuamos para que a presença de Deus venha a ser real em nossas vidas. Lá havia uma questão de assim, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Se nós abrirmos lá, vou abrir lá para vocês verem. Nós lemos essa leitura agora, mas eu vou abrir para nós podermos compreender isso. Nós lemos agora em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Vai dizer assim, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Meus irmãos, aqui vai criar uma ponte para o nosso terceiro tópico, que é as divisões e seus perigos. Mas Paulo ele vem até demonstrar e falar assim, olha, eu nem me lembro quantos que eu batizei. Na verdade, não, eu me lembro quantos que eu batizei. E ele cita, se eu não me engano, 4 pessoas, ou 3 pessoas em uma família, não me lembro certo. Mas o que demonstra que foram poucos que ele batizou, e ele fala assim, não, porque a minha intenção é evangelizar. Levar o evangelho. O nosso terceiro subtópico vai dizer a respeito das divisões e perigos. O primeiro subtópico vai dizer assim, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Segundo, o perigo de ser um narcisista. O terceiro, o perigo de pregar o evangelho por ostentação. Então vamos lá que nós já estamos finalizando a lição e eu espero que você esteja compreendendo ela, que você esteja entendendo o objetivo de Deus para a sua vida dentro dessa lição. Que é qual? Nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos mostrar qual é o desejo dele para nossas vidas. Amém? Vamos lá, as divisões e seus perigos. Eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 12, versículo 25. Vai dizer assim, e Jesus, como conhecia os pensamentos deles,
Disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Meus irmãos, isso aqui vale para a igreja. Aqui no caso, ele estava falando a respeito que os fariseus diziam que ele fazia as coisas em nome de Belzebu. Mas aqui Cristo está falando no Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus. Mas esse exemplo também serve para a igreja. Todo reino dividido contra si mesmo é destruído. Ele não subsiste. Assim a igreja, se a igreja se dividir, ela vai sucumbir. Entendeu? Ali havia muitas pessoas que se achavam melhor que as outras por causa do fato que eu acabei de citar agora há pouco de serem batizados. Ah, eu fui batizado por Paulo. Eu fui batizado por Pedro. Eu fui batizado por Apolo. Ora, você foi batizado por quem seja, o importante é pelo que você foi batizado. Você foi batizado porque a graça te alcançou. Você foi batizado porque o amor de Cristo te encontrou. Você foi batizado porque você compreendeu a ação dessa graça e desse amor em sua vida. E você quis entregar a sua vida de verdade para Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado, meu irmão, com tudo que nos faz abafar os méritos da cruz de Cristo. Porque toda vez que você coloca o homem em evidência, você está diminuindo a cruz de Cristo. Toda vez que você coloca o homem em evidência, você está diminuindo o sacrifício. E isso nunca foi a intenção do ministério de Paulo. Pelo contrário, ele ainda diz assim: eu não tenho outro assunto, senão o de falar da cruz de Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, em tudo na igreja que queira buscar os próprios desejos, porque nós vivemos uma geração que ama coisas e usa pessoas. O que é o correto é você amar pessoas e usar coisas. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores e isso é errado, mas há tempo para que nós nos alertemos e voltemos. Porque nós devemos usar coisas e amar pessoas. Então, não seja motivado, para nós finalizarmos, não seja motivado, não tenha por motivação errada, que é pregar o evangelho para que você apareça, para que nós finalizemos aqui. Muita gente gosta de, eu vou hoje fazer a semana de jejum de Daniel. E posta no Facebook, fala pro outro, fala para não sei. Não, você não precisa disso. Deixa que seu Deus saiba em oculto. Tem gente que fala assim, mas eu vou fazer para que o pastor me veja. Não. Faça por amor, que Deus no céu vai te ver. E se ele quiser que o pastor te veja, ele vai criar a situação para o pastor ver. Então, meus irmãos, fazer as coisas pela motivação errada, isso significa acabar com a cruz de Cristo. Isso significa você ser diminuir a cruz de Cristo. Isso significa você não falar por amor, mas falar por holofotes. Amém? Então, meus irmãos, nós acabamos aqui a nossa lição. Que você possa compreender que a divisão nunca fez parte dos planos de Deus, mas a unidade faz parte dos planos de Deus. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Espero que essa aula tenha sido bênção para a sua vida. Estamos aqui para a glória do nome de Jesus.